Falando aqui, então, de eletroquímica, né? O que essa palavra sugere para a gente, né? Professor, eletro me dá uma ideia de eletricidade, elétrons, exatamente, né? E química, a gente já sabe o que significa, né? São os processos e transformações. Então, galera, o que a eletroquímica vai estudar, né? Esse ramo da química vai estudar a relação entre a energia elétrica e as reações químicas. Exatamente isso, né? Igual está escrito nessa primeira linha aqui, ó, a relação entre as reações químicas e a eletricidade. Vocês estão vendo que tem uma faixa aqui no meu rosto? Eu vou fechar a janela, porque tem uma fresta de luz aqui. Aí, quase caí aqui, velho! Você tá doido? Né? Então, a gente vai estudar isso aqui na eletroquímica, beleza, turminha? Antes de falar o que tem aqui adiante, olha só esses equipamentos aqui, né? O que a gente tem aqui? Isso aqui é um celular, professor, eu conheço. Isso aqui é um celular. Nós temos relógios, não é isso? Olha este controle remoto, né? Parece ser de uma televisão. E a gente tem este monumental, né? Esta monumental estrutura, né? Alguém sabe o que é esta estrutura que estou assinalando com setas? Alguém pode falar rápido? Vamos lá, quem conhece, fala aí para nós, rapidão. O que é isso aqui, galera? Satélite. Na trave! Ninguém conhece isso aqui? Pelo amor de Deus! Placas solares? Oi? Você está falando das placas solares, do satélite? Não, eu tô falando do todo aqui, ó. Isso aqui não é um satélite, galera. Vocês não conhecem isso Estação aqui? espacial. Aê! É a Estação Espacial Internacional, né, galera? Professor, o que é isso? Galera, na verdade, a estação espacial ela foi sendo construída juntando-se várias partes, né? Então, juntou-se aí, né? Professor, por quanto tempo? Por muitos anos, galera. Foram se juntando as partes, juntando, e criou-se essa estrutura, e essa estrutura orbita o planeta Terra, né? Então, muitas das informações a respeito do espaço, elas provêm dessa estação espacial, né? E eu não sei se vocês sabem, mas, né, nós temos aí rotineiramente ao longo do ano, né, missões espaciais em que nós levamos, nós, não eu, né, não você, mas em que, né, as equipes responsáveis aí de agências espaciais, elas levam, né, astronautas para poder, né, trabalharem na estação, seja fazendo pesquisa, seja dando manutenção, né? E, galera, cá para nós, existe um fio, né, para lhe conectar a energia dessa estação espacial aqui no planeta Terra? Existe um fio conectando a energia aqui, né, elétrica? Não, né, galera? Esse sistema todo aí, né, o maquinário todo existente na estação, ele funciona por meio de baterias, e baterias que são, né, recarregadas aí por meio de energia solar. Nós vemos aqui várias placas solares, né, para fazer aí a carga dessas baterias, não é mesmo? Então, galera, o que eu estou querendo contar aqui do fundo, né? No fundo, né? Que diversos equipamentos que a gente tem hoje, eles funcionam com pilhas e baterias. E as pilhas e baterias, elas só permitem, né, o fornecimento de energia elétrica porque nós temos ali reações químicas em que as reações, né, fornecem elétrons para o sistema. E esses elétrons são utilizados para gerar corrente. Certinho? Né? Então, essa facilidade, né, que esses equipamentos eles nos fornecem, essa possibilidade só existe exatamente por causa das pilhas e baterias, que os torna portáteis, né, remotos de alguma maneira. Beleza? Né? A gente, tranquilão, lá no sofá, a gente muda o canal, né? A gente não precisa ter um fio ligado. Galerinha, eu sou da época que só tinha telefone fixo, né? Muitos de vocês já devem ter nascido em uma casa que não tem mais telefone fixo, né? Muitos aí podem falar, professor, antigamente até tinha, agora lá em casa nem tem mais. Pois é, né? Então, vamos lá, o pessoal está falando aqui no chat, vamos ver. Isso é a estação. Nossa, na foto parece que nem cabe gente ali dentro. Legal. Galera, essa é a estrutura da estação espacial, a famosa ISS, International Space Station.
né? Essa estrutura aqui é do tamanho do estádio de futebol, turminha. Né? Então, depois busquem aí, inclusive tem um aplicativo para você rastrear a estação espacial. E a gente, pessoal, aqui no planeta Terra, a gente consegue ver a estação espacial orbitando, né? Então, por esse aplicativo, você consegue saber a hora que ela vai passar numa região visível para você. E aí lá tem um radar que você aponta o celular e ele fala, tá nessa direção. Aí você olha para lá e de repente você vê a estação. Eu gosto muito, eu sempre acompanho, né? Quando ela passa. Ela passa e eventualmente ela circunda a Terra, pessoal, 16 vezes por dia, né? Então, bom, galera, eu vou mudar o assunto aqui, senão eu vou ficar falando só da estação espacial, né? Então tá aí a facilidade das pilhas, né? E as pilhas, sim, são um dispositivo em que a gente tem reações em que elétrons são fornecidos e elétrons são trocados, né? E aí esses elétrons são utilizados para poder gerar corrente elétrica, né? Outro aspecto... Então aqui, ó, pessoal, há diversos dispositivos cuja utilização é facilitada pelas pilhas baterias. Em tais dispositivos ocorrem reações químicas que envolvem transferência de elétrons. Esse fluxo de elétrons é aproveitado para fornecer corrente elétrica e permitir o funcionamento de equipamentos como celulares, notebooks, satélites, lanternas, controles remotos e tantos outros, né? Outro aspecto importante é a obtenção de algumas substâncias através de minérios. Então, galera, por exemplo, quando a partir, né, de um minério a gente obtém um mineral, né, quando a partir, por exemplo, da bauxita, a gente aproveita ali, né, se eu não estou enganado, a bauxita é da onde a gente obtém, deixa eu olhar aqui que eu não quero cometer uma gafe, né? É o alumínio, exatamente, né? A bauxita, da bauxita a gente obtém o alumínio e da pirita a gente obtém o ferro, não é isso? Então, a obtenção desses metais, pessoal, elas também acontece por um processo, né, de reação de oxirredução. Só que não é um processo espontâneo, é um processo forçado, né? Então, é um mecanismo oposto ao da pilha. A pilha, quando a gente coloca ela no celular, ou no celular não, né, mas no controle remoto ou numa lanterna, a gente liga a lanterna, né? E aí a gente tem a luz acontecendo ali. E o que acontece? Essa luz, né, significa que a pilha fornece espontaneamente a corrente elétrica, né? Agora, o processo de eletrólise não é espontâneo. Tem que fornecer corrente elétrica para o sistema funcionar. Vamos ver isso aí adiante. Né? Então, pessoal, na química, as reações em que existe transferência de elétrons de um elemento para outro são chamadas as reações de oxirredução ou reações redox. Né? Então, o que é importante a gente saber? Que a oxidação e a redução ocorrem com transferência de elétrons. E uma oxidação ela só vai acontecer se ao mesmo tempo estiver havendo uma redução. Oxidação e redução são processos que acontecem simultaneamente, são processos que acontecem ao mesmo tempo. Me desculpem, pessoal, o telefone tocou aqui, deixa eu até desligar aqui. Estamos em casa, né? Então, galera, a redução e a oxidação não tem como acontecer uma separada da outra. Elas acontecem na vida real ao mesmo tempo. Por quê, galerinha? O que significa oxidar? Oxidar é o mesmo que perder elétrons. Lembra lá no primeiro ano, quando a gente falou disso, né? O que significa oxidar? Né? Quando o elemento químico ele sofre oxidação, ele está perdendo elétrons. Né? E como é que a gente identifica essa oxidação? Né? Tanto a oxidação quanto a redução, a gente identifica os fenômenos, né? Quando a gente percebe o NOx. Né? Pelo NOx do elemento químico, a gente vê se ele variou para mais ou para menos. Se o NOx aumenta, ele oxida. E se o NOx diminui, é porque ele reduz. Né? Então, oxidar significa perder elétrons. E reduzir significa receber elétrons. Então, é aquela hora da regrinha, né? Qual regrinha, professor? Vamos falar aqui adiante? Já, já. Pode-se dividir a eletroquímica em dois ramos distintos, né? Igual a gente falou, pessoal, as pilhas, né, ou células galvânicas, elas vão fornecer
corrente elétrica de maneira espontânea. Né? A transferência de elétrons acontece de maneira espontânea. Vocês têm que lembrar, pessoal, que corrente elétrica é carga ΔQ sobre ΔT. É uma quantidade de carga que passa por um fio, né, por uma seção no intervalo de tempo. Né? E o que são as cargas que vão passar ali, pessoal? Né? São os elétrons. Então, quando a gente fala de corrente elétrica, nós estamos falando de fluxo de elétrons. E por que fluxo de elétrons? Galera, porque quando a gente tem elétrons nos processos químicos, a gente vai ter uma espécie química que vai oxidar, perder elétrons, e outra vai o quê? Reduzir, receber elétrons. Se tem uma espécie que libera e outra que recebe, o que a gente tem? Um fluxo de elétrons, de quem perde para quem recebe, de quem oxida para quem reduz, né? Então, nas pilhas, o processo é espontâneo, certinho? A oxidação e a redução acontecem espontaneamente. E na eletrólise, professor, o que é? Né? Qual que é a diferença? A eletrólise não é espontânea. Para que uma eletrólise aconteça, a gente tem que fornecer energia, né? O sistema tem que receber energia, seja lá de onde for, né? De um gerador aí, né, especificamente. Então, as eletrólises são não espontâneas. São processos que acontecem quando se fornece energia para o sistema. Né? Já as pilhas não. As pilhas são espontâneas e elas fornecem energia. Não é mesmo? Então é isso que a gente está falando aqui. Ó. Nas pilhas as reações acontecem espontaneamente. Ou seja, uma espécie química oxida e a outra reduz de maneira espontânea. Surge, então, uma corrente elétrica proveniente do fluxo espontâneo, né? Do fluxo espontâneo de elétrons. Vou ler de novo isso aqui, ó. Surge, então, uma corrente elétrica proveniente do fluxo espontâneo de elétrons, né? E esse fluxo é de quem para quem? É de quem oxida para quem reduz, né? Os elétrons fluem de quem oxida para quem reduz. Quem oxida perde elétrons e quem reduz recebe elétrons. Né? Já na eletrólise, né, para que ocorra a oxidação de uma espécie e a redução da outra, é necessário fornecer energia para o sistema, ou seja, é um processo não espontâneo. Então, a corrente elétrica que surge no sistema, ela provém de um gerador. Ela vem de uma fonte externa, né? O sistema recebe essa corrente e aí as reações vão acontecer. Bom, galerinha, falando aqui, né, sobre reações de óxido-redução, a gente tem que lembrar o que é NOx. O NOx ele pode ser entendido como a carga real em compostos iônicos, né? Porque, por exemplo, olha aqui no KBr. No KBr, que é iônico, pessoal, é um metal ligado com a metal, a gente tem o cátion+, K+, e o ânion Br-, né? Ou seja, o NOx do potássio é a própria valência dele. Então, a valência o NOx, desculpe, né? O NOx do potássio é +1. E o NOx do bromo é -1, porque nos compostos iônicos, né, a carga ela equivale ao NOx, né? Em outras palavras, em compostos iônicos, o NOx é a própria valência. Então, galera, em compostos iônicos a carga é real, porque a gente já tem cátion e a gente já tem ânions, né? Cátions e ânions, eles já têm cargas definidas. Agora, quando a gente tem um composto covalente, galera, a gente pode entender o NOx como sendo a carga aparente, né? Ou carga parcial. Beleza? Né? Então, uma outra característica do NOx são as substâncias puras. O que é uma substância pura? É aquela composta somente por um elemento químico. Né? Então, por exemplo, O2, ferro,
né, o ferro no estado sólido. Vou colocar aqui, né, o gás nitrogênio. Em todos esses casos, nós temos substâncias puras, né, turma? Sim. E nesses casos, o NOx do oxigênio é zero, o NOx do ferro é zero e o NOx do nitrogênio é zero. Por quê? Porque substâncias puras apresentam NOx igual a zero. Outra característica, pessoal, é isso aqui, ó. O somatório das cargas em um composto é igual a zero. Olha aqui o SO2. O NOx do oxigênio é menos 2. O NOx do enxofre é mais 4. Então, mais 4 vezes 1, mais 4. Menos 2 vezes 2, menos 4. Quanto que dá o somatório? Dá 0, não é mesmo? Vocês podem estar lembrando aí, por exemplo, que quando a gente calculava, né, o NOx do elemento central para dar nome aos oxiácidos, a gente usava essa artimanha, né? O NOx do hidrogênio era sempre mais 1, o NOx do oxigênio era sempre menos 2, e a gente tinha que achar o NOx do elemento central. Aí mais 1 vezes 2, mais 2. X vezes 1, X, né? Mais X. Menos 2 vezes 4, menos 8. E aí a gente igualava isso a zero. Por quê? Porque o somatório das cargas é igual a zero. Não é isso? Então a gente via aqui que no final das contas o NOx do enxofre era mais 6. Aí mais 6 tem a terminação ico, e aí a gente chama esse ácido de enxofre, que é o sulfuro, né, de ácido sulfúrico, não é mesmo? Então o somatório das cargas vai ser o quê? Igual a zero. E o somatório das cargas em um íon composto é igual à sua carga. Então, se a gente tem o íon, por exemplo, aqui, ó, o SO4, 2-. O que significa esse 2-? Ué, é a carga deste íon composto. Composto porque tem enxofre e tem oxigênio, né? São 2 elementos químicos. Então, galera, nesse caso aqui, né, o que a gente pode dizer? Que o somatório da carga não é zero, porque a gente tem um íon e o somatório no íon é igual à carga dele, né? Então, vamos lá entender, ó. Quando a gente tem o oxigênio aqui, o NOx dele é menos 2. O NOx do enxofre aqui, né, salvo engano, é mais 6. Não é isso? Então, olha, mais 6 vezes 1, mais 6. Menos 2 vezes 4, menos 8. E quando a gente soma mais 6 com menos 8, o resultado é a própria carga do íon. Beleza? Né? Então, vamos guardando aqui essas regrinhas. Pessoal, eu não trouxe todas, mas eu trouxe algumas, beleza? Algumas regrinhas para cálculo do NOx, tá bom? Então, vamos seguindo aqui, né? A gente já falou que oxidar é perder elétrons. E o que acontece quando o átomo perde elétrons? Ao perder elétrons, aumenta-se o NOx. A redução é o contrário, né? A espécie recebe elétrons e, ao receber, o seu NOx diminui. Exatamente. Então, agora sim, vocês estão preparados para a regrinha. Professor, o que quer dizer essa regrinha do OPA? Né? OPA é uma sigla. Oxidou, perdeu elétrons, aumentou o NOx, né? Então, se você sabe a respeito de quem oxida, você está sabendo automaticamente de quem reduz. Se oxidar é perder elétron, reduzir é ganhar. E quem oxida vai o quê? Aumentar o NOx. Logo, quem reduz, diminui o NOx. Um professor antigo que eu tive, ele falava assim, ó, se o NOx diminuiu, é porque o elemento reduziu, né? Então, diminuiu, reduziu, não é mesmo? Pegaram a visão, galera? Estão entendendo aqui a regrinha do OPA? Professor, isso aí, eu posso só lembrar o que é?
Não precisa decorar a regrinha, não. Isso aqui é só para te ajudar, porque às vezes você fica achando que você tem obrigação de guardar isso aqui, né? Não, não tem obrigação, não. Isso aqui é só um lembrete. É um macete, professor? Exatamente. É uma manha, cara. Tô te passando as manhas aqui. Então, vamos lá, galera. O que que eu tenho? O que que eu tenho? Eu tenho uma reação de oxirredução ou uma reação redox. A gente já falou que para uma espécie reduzir, a outra tem que oxidar. E para essa oxidar, tem que ter uma que vai reduzir. Então, esses fenômenos, pessoal, a reação de oxirredução, ela só existe quando a gente tem os fenômenos acontecendo ao mesmo tempo. Beleza? Quando a gente quer tratar só a redução, ou quando a gente quer tratar só a oxidação e a redução, elas são a metade do processo. Então, quando eu vou escrever a reação de redução, eu escrevo a metade da reação. Então, eu escrevo a semi-reação de redução ou a semi-reação de oxidação. Certinho? Então, trouxe aqui um exemplo de oxidação. Mais uma vez, na oxidação, a gente tem o quê? O átomo perdendo elétrons. Quando perde elétrons, aumenta o NOx. Então, o que está escrito aqui? Ó? Na semi-reação de oxidação, os elétrons estão nos produtos. Por quê, galera? Porque se os elétrons são perdidos, eles vão estar lá nos produtos. Beleza? Então, o que eu tenho aqui, representando esta oxidação? O magnésio metálico se convertendo em magnésio 2+, mais 2 elétrons. Agora, o que acontece aqui, O NOx, professor, aumenta. Como é que eu percebo? Aí a gente vem lembrar do que falamos anteriormente. Substância pura tem NOx, 0. Tem até aquela brincadeirinha que a gente falava. Tá sozinho, tá tristinho, dá uma bolinha para ele, O que é estar sozinho, estar tristinho? É ser uma substância pura simples. Não é? Então, nesse caso, o magnésio, o NOx dele é 0. E o magnésio passa para magnésio 2+. Ou seja, o NOx do magnésio passa de 0 para mais 2. Responde para mim aqui, o NOx aumentou ou diminuiu? Aumentou. Aumentou, isso! Se o NOx aumentou, a gente fala que o magnésio sofreu oxidação. Beleza? Então, como é que a gente lê essa equação química aqui? Muita atenção. O magnésio metálico perde 2 elétrons ou sofre oxidação, formando o íon Mg2+, ou magnésio 2+. Ou então a gente pode ler o seguinte, o magnésio metálico é oxidado a magnésio 2+, ou o magnésio metálico oxidou a magnésio 2+. Beleza? Então saibam ler essa semi-reação, tá bom? Queridos, eu escrevi semi-reação com hífen aqui, mas eu estou achando que semi-reação é uma palavra só. Quem souber e puder me ensinar isso aqui, eu vou gostar. Tá bom? Eu não quero fazer errado para que vocês também não façam. Beleza? O pessoal já falou aqui no chat. Alguém falou? Não, né? Tô viajando aqui. É porque apareceu a aba. Ah, beleza. Valeu, Felipe. Felipe falou que vai conferir para a gente. Se alguém mais quiser dar uma olhada, tá bom? E aí, galerinha? Felipe, você tá olhando, mas presta atenção aqui, E o que é a redução? A redução é quando o átomo ganha elétrons. Quando ganha elétrons, o seu NOx diminui. Por quê, galera? NOx não é carga? Sim. O elétron não tem carga negativa? Sim. Então, quando você ganha elétron, você está diminuindo a sua carga, você está diminuindo o seu NOx. Beleza? Então, na redução, recebe-se elétrons, o átomo recebe elétrons, seu NOx diminui. Beleza? Então, a gente tem aqui a semi-reação de redução. O magnésio 2+, recebe elétrons. O que acontece? Os elétrons agora estão nos reagentes, gatinhos.
né? O magnésio 2+ recebe elétrons e se converte em magnésio metálico, certinho? Qual que é o NOx do magnésio aqui, galerinha? Qual que é o NOx do magnésio aqui? 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 2+. 2+, exatamente, professor, 2+. Olha aqui, ó. 2+. E qual que é o NOx do magnésio aqui? Tá sozinho, tá tristinho? Dá uma bolinha para ele, né? Então, o magnésio aqui tem NOx 0. Vejam que de 2+ para 0, o NOx aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Se diminuiu, o magnésio reduziu. Beleza? Então, fica aí essa lembrança, tá bom? Ó, o pessoal mandou aqui no chat, vamos ver. Ah, Giovana disse que é semi-reação, separado. E o Felipe tá falando que é junto. E agora? Ó, falaram mais um que é junto. O Zimmermann falou que é junto, cabeção de coité. Queridos. Então tá, obrigado, galera. É junto mesmo, viu? Então tá, vamos aprender. Ó, semi-reação é junto. Eu vou consertar aqui, beleza? Então vamos avançando. Pam, para, pam, para, pam, para, pam. Queridos, já falamos que as reações de oxirredução acontecem uma ao mesmo tempo da outra, né? Redução e oxidação acontecem concomitantemente, não é isso? Sim! Então a gente tem que entender o que é agente oxidante e o que é agente redutor. Galera, o agente, nesse caso, vai ser aquele que promove o fenômeno. Então, agente oxidante é o cara, é a espécie química que vai fazer o quê? O outro oxidar. E quem é que faz a espécie oxidar? É quem vai sofrer redução. Beleza? Então, o agente oxidante, como é que você identifica? Você identifica o agente oxidante sabendo quem é que reduz. Porque quem reduz faz a outra espécie oxidar. Vocês entenderam isso? Entenderam? Entenderam? Fala para mim. Entenderam? O pessoal está falando que entendeu. Vamos só dar uma pausa aqui. Estão falando aqui, ó. Vixe, a Giovana tá certa. A Giovana tá certa. O R é a exceção junto do S. Então, é semi-reação separado, né, galera? Tá certo, tá certo. Então, obrigado. Então tá certo aqui, né? Junto desde o acordo de 1990. Nossa, era a exceção antes da reforma. Galera, vamos deixar esse assunto para depois, né? Porque senão a nossa aula de química vai virar uma aula de gramática aqui. Eu acho bacana a gente discutir essas coisas, mas eu tô querendo falar desse assunto aqui agora, tá bom? Então, pelo menos a gente está com a pulga atrás da orelha para ir atrás dessa informação, né? Obrigado a todos envolvidos aí. Valeu, turma. Jovens, se o agente oxidante é quem sofre redução, o agente redutor vai ser aquele que sofre o quê? Oxidação. Então, quando a gente tem essa estrutura aqui, né? Essa reação, o que a gente observa? A gente observa que alguém está oxidando e alguém está reduzindo. Olha o NOx do magnésio aqui. Né? O SO4, pessoal, não é SO4 2-, então o magnésio é 2+, não é isso? E aqui no SO4, quais são os NOx? Vamos ver? SO4, 2-. Ah, a gente já fez ali atrás, né? O oxigênio tem NOx -2, então deixa eu apagar aqui. Então, o oxigênio tem NOx -2 e o enxofre tem NOx +6. A gente fez ele atrás, né? Aqui, ó, no MgSO4. No MgSO4, o magnésio vai ter NOx +2. Sabe por quê? Eu já falei isso ali atrás, ó. O SO4 é SO4 2-. Junto com o magnésio 2+, né?
o somatório das cargas é quanto? É 0. Então, aqui tem que ser mais 2, porque o SO4 todo é menos 2. Né? Então, o enxofre no SO4 tem NOx mais 6 e o oxigênio menos 2. O zinco tá sozinho, tá tristinho, dá uma bolinha para ele, gente. Então, quem que é agente oxidante, quem que é agente redutor? O magnésio está saindo de 0 para quanto? Para mais 2. Aumentou ou diminuiu? Opa! Oxidou, perdeu o elétron, aumentou o NOx. Ué, se o NOx do magnésio aumentou, é porque ele oxidou. E se ele sofre oxidação, né, ele vai ser o agente redutor. Né? Então, o magnésio, o Mg, ele está em qual substância? Né? Ele está no próprio magnésio sólido. Por quê? Porque o agente redutor, ele é a substância que contém o elemento que sofre oxidação. Né? Então, o magnésio sofre oxidação e o magnésio está aqui no próprio magnésio metálico. Certinho? E o zinco, né? Se a gente for observar o zinco aqui, ó, o zinco está saindo de mais 2 para 0, hein, galera? De mais 2 para 0, aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Se diminuiu o NOx, é porque o elemento químico reduziu. Então, o zinco, pessoal, ele está sofrendo uma redução. Se o zinco sofre a redução, ele vai estar constituindo quem? O agente oxidante. Agora eu quero que vocês entendam que o agente oxidante não é simplesmente o zinco. Né? Onde que o zinco está? Porque o agente oxidante é a substância que contém o elemento químico que sofre a redução. Então, o elemento químico é o zinco, me desculpem. A substância que tem o zinco é o ZnSO4. Então, quem que é o agente oxidante? O agente oxidante é a substância. Então, o agente oxidante é o ZnSO4. Beleza? Tudo bem? Então, tá aí, ó. O zinco ganha 2 elétrons, sofre redução, logo o ZnSO4 é agente oxidante. O magnésio perde 2 elétrons, sofre oxidação, logo ele é o agente redutor. Certinho? Queridos, as reações espontâneas, né, de oxirredução, elas acontecem em 2 tipos de sistemas. Um em que o agente redutor e o oxidante são colocados em contato, né, vai ser alguma coisa assim, uma solução e uma barra metálica mergulhada. Né? Esse é o cenário, o cenário indicado aqui por 1. Beleza? Deixa eu só fechar um aplicativo aqui. Né? Então, em 1, o agente oxidante e o agente redutor são colocados em contato direto em um mesmo recipiente. Já nessa situação 2 aqui, pessoal, eles são colocados em contato indireto. Né? Então, eles vão estar separados aqui, ó, em 2 recipientes distintos. Né? Eles estão separados, porém estão unidos por meio deste fio metálico ligado a um voltímetro, e aqui também tem uma ponte salina. Né? Então, essa estrutura aqui é o que chamamos de célula galvânica. Né? E essa estrutura aqui, a gente vai, né, ter os 2 agentes, agente oxidante e agente redutor, em contato direto. Então, vamos falar aqui do primeiro caso. Né? Ó, nós temos alguém chamando aqui no chat. Sua aula termina em 5 minutos, infelizmente, né? Galera, o que que acontece? Né? O zinco, pessoal, é aquele material que se faz calhas. Né? As calhas das casas, aquele duto, a gente pode falar que é como se fosse um meio de se captar a água da chuva que cai no telhado. Né?
Então, as calhas, pessoal, elas vão ali, né, ser feitas, eventualmente, de um material metálico que é o zinco. Então, as folhas de zinco, as chapas metálicas de zinco, não é isso? Galera, por que eu estou falando do zinco? Porque quando o zinco é mergulhado, eu estou te contando aqui agora, pessoal, um fenômeno que acontece, né? Espontaneamente, quando a gente mergulha uma placa de zinco em uma solução de sulfato de cobre, se eu tenho aqui uma solução de sulfato de cobre, quais são os íons que eu vou ter ali no meio? Né? Eu vou ter o íon cobre 2+, e o SO4 2-. Exatamente. Né? Então, aqui nessa solução, a gente vai ter íons cobre 2+, e também o SO4 2-. É verdade. Só que com o passar... Ah, detalhe, né? Tá vendo essa coloração azul aqui, ó, da solução? Vocês conseguem ver essa coloração característica? Claro, né, professor? Sim! Essa coloração azul característica, pessoal, ela é devida aos íons cobre, tá bom? Então vamos guardar essa informação aí. Bom, e aí, professor? Você coloca essa barra mergulhada na solução e o que acontece? Com o passar do tempo, né? Algum tempo depois, dias depois, com a mesma roupa, né? Tempos depois, pessoal, a gente observa que sobre a placa de zinco formou ali, ó, uma cobertura de cobre metálico. E a placa de zinco, né, a gente não consegue ver no detalhe, mas a placa estava corroída. Certo? Né? Então, o que aconteceu aqui, né? Vamos ler aqui essas marcações. Olha só. Observa-se que, com o passar do tempo, o cobre passou a depositar-se sobre a placa metálica e a solução azulada ficou cada vez mais incolor. Né? Tal fato ocorre porque os íons cobre 2+, que dão a cor característica, vão reduzindo a cobre metálico e depositando na placa. Então, queridos, os íons cobre 2+, que estavam na solução, eles estavam reduzindo a cobre metálico. Então, o cobre 2+ sai da solução e blá, agarra onde? Né? Fica ali impregnado na placa de zinco. Né? E isso só acontece por quê? Porque o cobre, pessoal, passou de 2+ para cobre metálico. O cobre sofreu uma redução. Lembram que para que haja uma redução, ao mesmo tempo tem que acontecer uma oxidação? Sim. Né? Então, para o cobre reduzir, para o cobre receber esses elétrons têm que partir de algum lugar. E esses elétrons, no caso, estão partindo do zinco. O zinco, pessoal, está deixando de ser zinco metálico e espontaneamente está se convertendo em zinco 2+. Só que o zinco metálico, para se converter em zinco 2+, ele perde 2 elétrons. Então, veja que ao mesmo tempo que o zinco vai perdendo elétrons, passando para zinco 2+ e ficando lá no meio da solução, o cobre que estava na solução como cobre 2+, recebe esses elétrons e passa a se tornar cobre metálico. Não é isso? Sim, o zinco sofre uma oxidação e o cobre sofre uma redução. Então, a gente tem aqui, pessoal, imagens reais do fenômeno que eu citei para vocês, né? Então, a gente tem aí o cobre depositando sobre o zinco e a placa de zinco ela vai ficando aqui, no final das contas, relativamente corroída, não é isso? Então, o que acontece? A reação pode ser representada a seguir. Essa aqui é a equação que acontece. Né? O zinco 0 passa a zinco 2+, o cobre 2+ passa a cobre 0. Não é isso? Sobre o SO4 2-. O SO4, pessoal, ele só assiste a reação acontecer. Ele não participa. Ele é chamado aqui, ó, de íon espectador.
Beleza? Então, eu mostro aqui, pessoal, em vermelho, né, a semi-reação de oxidação. É o zinco sólido passando para zinco 2+, e perdendo 2 elétrons. E aqui eu mostro a semi-reação de redução, né, em verde. O que está acontecendo? O cobre 2+, que estava lá na solução, né, o cobre 2+, que estava na solução, ele foi recebendo elétrons do zinco e foi reduzindo a cobre metálico. O cobre 2+, recebeu elétrons do zinco e se converteu a cobre metálico, certinho? E o que acontece, pessoal? A gente pode somar estas duas equações e chegar no processo global. Só que a gente só pode somar as duas se as quantidades de elétrons forem iguais. Professor, e se for diferente? Aí você tem que multiplicar as reações, né, por um valor até que se chegue, né, num denominador comum, aí, numa quantidade comum de elétrons. Certinho? Bom, queridos, representando aqui, né, o que a gente pode fazer? A gente soma a semi-reação de oxidação com a semi-reação de redução, cancelamos os elétrons, porque aqui são elétrons perdidos depois da seta, e aqui são elétrons recebidos antes da seta, né? E o que teremos do lado de reagentes? O zinco sólido com o cobre 2+, né? E nos produtos a gente tem o zinco 2+, e o cobre, né? O zinco 2+, e o cobre metálico, cobre com NOx 0. Beleza? Né? E aqui, ó, tem a observação que eu havia feito, que a gente só soma as semi-reações, a semi-reação de oxidação e a de redução, a gente só soma quando as quantidades de elétrons são iguais. Professor, se não for, aí a gente vai o quê? Multiplicar uma das duas, né? Ou multiplicar as duas por um valor, de modo que a gente chegue na mesma quantidade de elétrons. Eu vou ser bem breve aqui, pessoal, e te contar esse exemplo, né? Eu tenho alumínio metálico na barra e eu tenho íons prata na solução. Espontaneamente, os íons prata vão impregnar aqui, ó, e formar uma camada de prata na barra de alumínio. E o alumínio vai sofrer a corrosão aqui, ó, passando alumínio 3+. Então, a oxidação acontece no alumínio, ó. O alumínio passa de alumínio 0 para alumínio 3+, o NOx aumentou, então a gente sabe que o alumínio oxidou. De 0 para +3, o NOx aumentou. E o que está acontecendo com a prata? A prata Ag+, que estava aqui, ó, solução de íons prata, né? A prata Ag+, que estava na solução, ela passa a receber elétrons do alumínio e vai começar a ficar o quê? Depositada na barra de alumínio. Ou seja, a prata mais recebe um elétron e se converte em alumínio metálico. O NOx da prata saiu de +1, olha aqui, ó, +1 para quanto? Para 0. De +1 para 0, diminuiu. Então, a gente fala que a prata reduziu. Se vocês observarem, só mais isso aqui a gente encerra, tá, galera? Só mais um minutinho. Se vocês observarem, o alumínio perde 3 elétrons e a prata recebe só 1. Ah, professor, é o que você falou, a gente não pode somar, porque a gente tem que igualar as quantidades de elétrons. O que a gente faz? A gente multiplica a de baixo toda por 3, não é isso? E o que a gente tem? Passa a ter 3 pratas Ag+, mais 1 vezes 3, mais 3 elétrons, e aqui 3 Ag, certo? Então, a gente passa a ter essa semi-reação. Ah, professor, agora a gente pode somar, porque a quantidade de elétrons perdidos é igual à quantidade de elétrons recebidos. Então, a gente corta esse com esse e chega na equação global. Beleza? Galera, eu encerro por aqui.
tá bom? E eu quero dizer para vocês, eu vou disponibilizar uma tarefa na plataforma que a resolução vai ser para até quinta-feira à noite, 11 horas. Vocês me desculpem, mas infelizmente vai ter que ser um pouquinho corrido. Vocês sabem que a gente só tem 3 questõezinhas, né? Tudo bem, galera? Então, 15 minutinhos, 20 minutinhos, vocês vão resolver. Vai ser sobre essa matéria, sobre as coisas que a gente falou, tranquilaço. Beleza? Quero desejar a todos um ótimo restinho de semana e até semana que vem. Valeu, valeu, Felipe. Tamo junto. Valeu, galera. Tchau, tchau. Falou, João. Falou, obrigado. Valeu, João. Falou, com Deus. Até mais, valeu.